A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Hoje eu estarei aqui falando um pouco nesse ensinamento sobre vaidade. Vaidades de vaidades, onde está no livro de Eclesiastes, na palavra do Senhor. No capítulo 1 de Eclesiastes, diz assim: a vaidade de todas as coisas terrestres. Glórias a Deus. Versos 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, e continuamente vai girando o vento em volta, fazendo os seus circuitos. E todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam a eles a ir. Glórias a Deus. E todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar, os olhos não se fartam de ver e nem os ouvidos de ouvir. Amém, meus queridos? No versos 9 diz: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, o que nós podemos entender? Que tudo que está abaixo do sol são vaidades e vaidades. Amém? O que mais a gente se ouve em dizer, principalmente os pastores aí que estão pregando a sã doutrina, inclusive aonde se cobra muito as vestes, né, das mulheres, principalmente. A gente não se vê muito falar dos homens, mas a gente se vê mais falar das mulheres, que é pecado. A mulher usa calça, usa short, usa bermuda, né, que é vaidade, usa batom, usa maquiagem. Mas, meus irmãos, vamos entender uma coisa? Na palavra do Senhor, nós entendemos que temos que sim, o cristão tem que vestir-se com ordem e decência. A mulher e o homem de Deus, eles têm que dar bons testemunhos, não só das vestes, mas também das atitudes. O que nós falamos, qual o testemunho que nós damos aí fora, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso lar. Amém? Bom, e revendo essa palavra, eu quero estar lendo aqui no livro de Provérbios, continuando, onde a gente pode entender que a pessoa, meus irmãos, por mais que ela tenha algo, ela nunca está contente. O ser humano, ele é tão falho, ele entristece tanto o coração de Deus, porque nunca está contente com nada. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu quero estar falando dessa pessoa mesmo. Para vocês, não vou estar aqui falando mal, mas vou estar fazendo um comentário. E se eu estiver errada, vocês podem deixar comentários aí. Se eu estou falando demais, vocês podem também deixar comentário, tá bom? Seja aqui um comentário construtivo, para a gente dialogar, sem ofender, tá? Porque eu não estou aqui para ofender ninguém. Tem um pastor aí no YouTube, Pastor Júlio César, por exemplo. Ele prega bastante sobre a vaidade, que a mulher não pode usar nenhum tipo de maquiagem, nem batom, nem fazer chapinha no cabelo, nem usar calça, nem nada. E ele pega pesado em cima dessa parte, dizendo que isso aí são vaidade, né? Mas veja bem, meus irmãos, um pastor
que ele veio da humildade, onde é uma pessoa que não tinha nem um carro para andar. De repente, essa pessoa, ele ganhou um carro, ele começou a reclamar que o carro estava pequeno, que ele tinha que viajar com a família, ele queria um carro maior. Hoje, esse pastor, meus irmãos, ele está andando com uma caminhonete de mais de 140 mil reais. Esse pastor comprou uma bolsa para a esposa dele no valor de R$ 1.000. Meus irmãos, isso é vaidade ou não? Porque aqui na palavra do Senhor está dizendo que tudo que está abaixo do sol é vaidade de vaidade. Então esse pastor, ele está cometendo também o pecado da vaidade. Por quê? Ele poderia ter se contentado com uma bolsa, né, até de R$ 100, eu acredito aí, uma bolsa de até R$ 300, tá cara já, né? Mas vocês imaginam que comigo uma bolsa de R$ 1.000, uma caminhonete que vale o dinheiro de uma casa, né? Quantas pessoas aí tá querendo, tá sonhando com sua casa própria? Uma casa aí no valor de 80 mil, uma casa bem simplesinha de 80 mil, 120 mil, é difícil a pessoa adquirir. Quantas pessoas que eu conheço que ainda pagam aluguel de suas casas, não tem sua casa própria. E esse pastor, meus irmãos, ele está prosperando muito rápido, tá? Ele está ele está agindo de maneira, meus irmãos, que ele está persuadindo o povo a dar dinheiro ali, a dizimar, a ofertar, a ajudar. Mas esse dinheiro, meus queridos, não está indo tudo para os pobres. Está indo também para o bolso dele, porque a gente vê muito bem que ele está ficando muito bem de vida, ele está prosperando muito rápido. E enquanto isso, ele bate na tecla, fala apontando o pecado, inclusive de outras igrejas, dizendo que a igreja IPDA não é mais a mesma, que a igreja Assembleia entrou a vaidade, que a igreja X e Y estão erradas. E passando para os seguidores dele, que somente a igreja dele é a que guarda a doutrina, que guarda a verdadeira sã doutrina, que a igreja Santidade e Arrependimento é uma igreja forte, é uma igreja que vai entrar no céu, é uma igreja salva. Meus irmãos, isso é uma heresia tão grande e é uma hipocrisia tão grande desse pastor, que eu já fui seguidora dele, eu já fui inscrita no canal dele. Só que o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, ele nos dá sabedoria. E ele abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar a verdade. E hoje eu enxerguei a verdade. E eu estou falando aqui para vocês sem medo de errar, tá? Se eu estiver errada, como eu disse, vocês podem me corrigir. Mas para mim, pastores que andam com um sapato de R$ 1.000, bolsas, essas pastoras missionárias que estão prosperando muito rápido. Meus queridos, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele era tão simples, tão humilde, que diz nas Escrituras Sagradas que ele não tinha nem sequer um travesseiro para encostar sua cabeça. Nosso Jesus, meus irmãos, ele era simples, ele foi pobre, tá? Então, nessa terra que nós vivemos, essa terra corrompida pelo pecado, onde aqui a ganância pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, é o que está prevalecendo, infelizmente. Muitos estão se corrompendo, a gente vê os escândalos dentro das igrejas, pastores, missionárias, muitos estão se vendendo por tão pouca coisa. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Glórias a Deus. Amém?
Então, a soberba, é isso que está acontecendo, meus irmãos. Está entrando a soberba no coração do homem, no coração da mulher. Mas o Senhor vai abater esses que estão soberbos. E os humildes, os humildes de espírito, obterá a honra. Glórias a Deus. Então a palavra de hoje é essa. Que possamos ser humildes. Que possamos, meus irmãos, não ter vergonha. Não tenha vergonha se você tem um Fusca. Glória a Deus, glorifique. Se você tem um carro, um Fiat Uno, um Monza, um carro mais velho, não tenha vergonha, tá? Na palavra de Deus diz assim, que não é pra gente ter inveja do ímpio que prospera, tá? Não temos que ter inveja, porque muitas das vezes o cristão ele faz a comparação, ele diz assim, olha, mas eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu estou fugindo do pecado, deixei meus vícios, mas eu tô aqui nessa peleja, nesse carro velho, contas atrasadas. Meus irmãos, glorifique a Deus mesmo assim, porque Deus ele pode estar te provando. E ele prova para depois você ser aprovado. Se ele está te provando, né, nessas circunstâncias aí, muitas das vezes portas fechadas, você ainda está desempregado, desempregada, mas glorifique a Deus, amém? Porque os soberbos, os vaidosos, os gananciosos, esse Deus vai abater sim. A máscara já está caindo desses falsos doutores da lei, esses falsos profetas, fariseus. Eles estão apontando o pecado dos outros, estão apontando o dedo no nariz das almas, dizendo, você vai para o inferno, porque é isso, porque é aquilo. Mas eles mesmos também estão pecando, porque eles estão cometendo o pecado da luxúria, da vaidade, da soberba, do orgulho e tudo mais, né? Então essas palavras, que o Espírito Santo também continue falando melhor em cada coração. Para finalizar, quero estar lendo também livro de Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 ao versículo 8, onde diz assim: 2 coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. E não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Glórias a Deus. Então, que o Senhor, ele venha nos dar uma proporção, uma porção na medida certa. Para que ele não venha nem dar de mais e nem dar de menos, mas na porção certa. Amém, meus amados? Daqui nós vamos partir, não vamos levar nada. Mas nós vamos levar sim as nossas boas obras, o nosso bom testemunho de homem e mulher de Deus, coração brando, sabe, meus queridos? Vai vir tentação, o inimigo ele vai fazer você ficar irado, você vai se controlar, você vai orar. Amém, meus amados, minhas amadas? É o bom testemunho, é esse sim que nós temos que dar. E não te preocupe, não te inveje aí desses pastores que estão enriquecendo, estão aí sendo bambambam, estão aí parecendo que querendo já ser o próprio Deus aqui na terra. Esses, nosso Senhor Jesus, ele vai abater, pode ter certeza. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Eu peço para que você venha curte esse vídeo, compartilhe, amém? Pode compartilhar com seus parentes, amigos, da sua rede social. Deus abençoe, fiquem todos na paz. E um abraço da missionária Elici, amém?